Olá, olá! Este é o Azulicast. Estamos aqui com os professores orientadores dos projetos científicos que foram escolhidos para a Feira de Ciências do Estado do Amapá, a PCAP. Estamos aqui com a Glaucia Lima, bibliotecária da escola. Estamos aqui com o Isley, um dos psicopedagogos, e também com o Jefferson Nascimento, coordenador do Núcleo de Educação Tecnológica, e o professor Tom, um orientador do projeto Merit Maker e também técnico das equipes de robótica. Bem, gente, a gente começaria o podcast fazendo uma pergunta para vocês em aberto. Então alguém responde por primeiro, daí vamos na sequência, né? Vocês podem compartilhar um pouco sobre a experiência de vocês na trajetória profissional como orientador de projeto? Como orientador, como co-orientador, como que é? Começar com o mais velho. Meu Deus. Sempre é prioridade. Orgulho, satisfação, né? Estar aqui, né, no Lazuli, nesse podcast. É uma satisfação. Falar em projetos e falar de rádio é falar também na minha trajetória de vida, né? Vou completar 30 anos na educação, né? Só na Vale do Rio Doce foram 20 anos com as escolas lá da Vale. E lá desenvolvi trabalhos, naquela época não tinha podcast, mas tinham rádios, né? Rádios dentro das escolas que eu trabalhei. Hoje sou diretor de uma rádio fora aqui da escola, vocês já estão convidados, o pessoal do Lazuli aqui também, para serem entrevistados, aí eu estar do outro lado, né, também, né? Isso é bacana. E assim, falar de trajetória de projeto, desde lá de Barcarena, no Pará, até a minha chegada aqui em Macapá, já estou há 10 anos aqui em Macapá, projeto nem sempre vem na minha mochila andando comigo, né? Eu vim de rádio nas escolas, trabalho sustentável tivemos também lá em Barcarena e pretendo também desenvolver aqui papel reciclado. Já utilizamos no Merit Maker, né, um pouco da questão do papier mâché, né, do papel mâché, né, que é papel sobre papel, cola sobre cola e tudo mais. A questão também dessa sustentabilidade, essa reciclagem sempre vem conosco. E falar de trajetória, né, e falar de experiência que a gente tem um orgulho, uma satisfação de repassar isso para nossas crianças, nossos adolescentes, a importância do reaproveitar, né, a importância do reciclar, a importância do não desperdiçar. Então, até hoje já aqui no SESI, né, eu sou muito grato pela oportunidade de estar no SESI, né, as portas que foram abertas e as oportunidades de conhecer novos ambientes de trabalho nesse Brasil afora e conhecer outros técnicos, outras crianças, outras habilidades. Isso é muito importante para fortalecer a formação da nossa nova equipe. E também não só da parte de robótica, em especial que a gente está conversando hoje aqui, a orientação de projeto, o Merit Maker, né? Quer dizer, até coincidentemente a equipe de robótica é a mesma do Merit Maker. Eu até, quando saiu a seleção, eu gostei muito por causa eles estão se preparando no Merit também para a FPC. Eu acho que se quiserem mais alguma coisa. São 30 anos. Muita coisa. Dá para fazer um episódio só com o senhor. Se dá. Da minha parte de orientação ou coorientação, é muito nova ainda aqui no SESI. Mas eu já orientei muitos projetos aí fora. Na época em que estava na parte do... eu trabalhei muito em chão de fábrica, então orientei muito aluno de engenharia, trabalhei muito em projetos de automação, então a minha parte foi muito mais técnica, né? Essa parte que envolve já a prática do trabalhar, né? Do chão de fábrica. Foi por esse motivo que eu me candidatei para ser instrutor do Senai, e aí eu entrei no Senai há um ano atrás como instrutor da área de tecnologias, e aí eu tive a grande oportunidade de ser enxergado pela antiga gestora, de ver esse meu potencial criativo, esse meu potencial
carinhoso, porque sou uma pessoa muito emotiva, sou uma pessoa muito carinhosa. Eu me formei em exatas, mas eu não sou aquele cara das exatas, que o pessoal das exatas é muito incisivo. Eu não, eu sou muito, me preocupo com o bem-estar das pessoas, tenho essa delicadeza de saber se está indo tudo muito bem, se não está, eu ajudo a estar. E na questão de orientações aqui na Escola SESI, eu tenho só a agradecer as oportunidades que têm chegado às minhas mãos, e faço questão de que cada aluno e cada professor que tiver uma ideia, ou que até mesmo não tenha uma ideia e eu puder ajudar dando uma ideia, esse é meu papel hoje, é de fazer com que a coisa aconteça. E eu me sinto muito honrado em poder fazer parte disso aí. Puxa um pouco pra gente. Vou começar com a minha trajetória, né? Então, assim, preciso falar aqui da minha formação inicial, que desde a minha primeira formação como pedagogo já começam minhas primeiras experiências com pesquisa científica, logo com projetos científicos também. E aí eu venho trazendo isso desde a minha formação da graduação até a minha formação no mestrado. Então hoje, né, eu tenho formação em pedagogia, com especialização em educação especial, desde autismo a deficiência visual. Também tenho mestrado em educação e, é claro, né, tudo isso consolidou a minha prática em projetos. É claro que não somente, né, não foi só a articulação que me fez enxergar na pesquisa, como o Jefferson coloca, esse trato com o outro também nos faz perceber. E é claro que eu passei como profissional por muitos espaços, desde educação infantil até o nível superior. Eu estive na graduação, na pós-graduação, e eu acho que isso também, né, fez com que a minha prática na pesquisa científica ficasse consolidada. Hoje, no SESI, eu tenho orientado o projeto WeTrain, junto com o professor Akhenaton, que é claro, né? Ou com o professor Jefferson, perdão. E assim, nós temos feito esse cruzamento de saberes justamente porque eu estou mais dentro da área da humanas, Jefferson está mais na área das exatas, e essa união fez com que tivesse a consolidação necessária para caminhar para outros passos. Claro que a gente está na nossa etapa inicial ainda, então há muito chão a percorrer, há muitos dados a avaliar, mas tem sido uma parceria bastante proveitosa, porque a gente sabe que dali vai sair algo bastante interessante nos frutos, e bons frutos. E agora... Vamos, orientadora! Então eu vou falar bem rapidinho. Falar um pouco da minha trajetória. Eu estou na educação desde 2006. Né? A minha formação é em biblioteconomia, sou pedagoga também. E a partir deles vou tomar a vergonha na cara e terminar meu curso de letras, né? Então, assim, eu sempre tive. Então, eu sempre muito envolvida. Não vou nem falar de mim. Eu tive muito envolvida com a pesquisa, com a leitura, então isso me motiva demais, né? Sempre trabalhei com projetos e aqui no SESI, encurtando a história, né? A gente já está nessa caminhada de feira científica desde o ano passado, também já fui avaliadora e eu estou aí encaminhando vocês para que vocês tenham bastante sucesso. Consegue perceber só com relação da avaliadora que a gente tinha cobrado bem pouquinho, Mas é nada. nada. Vai ter vocês, né? Bom, falando de orientação, como que é a dinâmica de vocês com os alunos? Como que vocês tratam? Como que vocês lidam com as situações? Vamos começar. Vai, Tom. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou falar menos agora que eu falei muito. Bem, a dinâmica que a gente aplica, né, com os alunos é deixá-los eles bem à vontade, né? A dinâmica da pesquisa constante, né? O tempo todo a gente se atualizando, né? Eu até falo sempre brincando, desde que eu entrei aqui, poxa, essa escola que eu visto a camisa com todo orgulho, ela tem coincidentemente a minha idade, né? 53 anos. Né? Nascemos juntos, a Visconde de Mauá e o Akhenaton Silva. Então, eu passo para as crianças isso, a importância de o tempo todo estar se atualizando. Então, se um professor de 53 anos dividir o espaço com colegas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que estão presentes aqui, né? O que acontece? Se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Então, a minha dinâmica para com os meus pares é sempre desenvolver constantemente a prática do estudo, da pesquisa de campo, de você ir buscar, no nosso caso, e depois a gente vai conversar mais detalhadamente, o porquê, né, desses projetos, o porquê
dessa pesquisa, por que desse projeto, no meu caso, do Merit Maker, né? Mas assim, a dinâmica é essa, dá importância a sempre estar atualizado, né? Sempre estar estudando, pesquisando sempre. Basicamente é isso. Da parte nossa lá do Espaço Maker, né, junto com o professor Wisdom, a nossa dinâmica, ou melhor, a dinâmica que eu costumo utilizar, ela é muito parecida com a que o professor Tom falou, né? Sempre deixo o aluno à vontade, nunca, de forma alguma, pressioná-lo de tal forma que faça com que ele vá ficando um pouco mais retraído na hora de desenvolver o trabalho, muito pelo contrário. A gente tem que deixar ele muito espontâneo, ele ou ela, o aluno que estiver sendo orientando, né? E assim, eu venho de uma linha de ensinamento diferente, porque eu venho da área técnica. Então, técnica, tu pega gente assim de 20 anos, 25, até a idade do tio Tom pega, né? E tu é mais objetivo, mais incisivo, mais pragmático. Agora não, tu tem que ser mais dinâmico, lúdico, e eu tenho me apaixonado cada vez mais. Eu acredito até que de repente aí faça aí mais algumas especializações voltadas mais para essa área aí, pegar eu acho que isso está um pouquinho no meu sangue, na minha natureza, porque a minha mãe, que eu acho que vocês conhecem, né, ela é uma pessoa que ela tem, né, mestrado, doutorado voltado para essa área, só que eu não puxei esse lado acadêmico, mas eu pretendo ir buscar isso aí, porque você não pode tratar o seu orientando, ou qualquer aluno que seja, de uma forma do eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você tem que ter embasamento para isso. E eu vou buscar isso daí e com o apoio de todos os professores, muito claro. Bom, aproveitando nossa colaboração com o Jefferson, né? Ele é o lado do coração, que já perceberam. Diferente dele deixar mais à vontade para alguns processos criativos, com o nosso aluno especial, eu tento direcionar um pouco mais para alguns focos. Primeiramente porque ele é uma pessoa especial, então ele tem necessidade de um tratamento mais voltado para o foco, então assim, é preciso em alguns momentos direcionar muito ele. E por causa desse motivo, né, a orientação que eu tomo com ele não é tão livre e criativa quanto o Jefferson propõe, justamente porque a parte que o Jefferson está responsável nesse projeto é mais criativa e mais livre. A parte que a gente está seguindo é a parte de referencial teórico, quando você diz o tratamento de dados, isso requer uma rigidez maior do que a parte criativa. Então, por isso que neste momento, com esse aluno segue um pouco mais focado os técnicos, as análises e tudo mais. Mas, como eu oriento outros alunos de outros espaços, né, claro, cada aluno depende de uma metodologia específica para desenrolar e crescer na pesquisa. E vale salientar uma coisa, que assim, quando a gente traz uma abordagem que talvez não dê certo, o Isley e a gente tem que conversar com o professor, vamos mudar, e a gente muda. Só que quando ele está no momento de criação, aí tem que deixar a imaginação, né? Claro. Vamos lá. Os meus orientantes de ensino médio, eu preciso que eles tenham um hábito um pouco mais elaborado, né? Nós estamos falando de feiras científicas, então eu cobro um pouquinho mais dele, eles sabem disso, né? E aí a nossa relação, a nossa dinâmica é muito assim, de muita leitura, muita pesquisa. A gente trabalha muito a BNT, que é o que eles já precisam estar muito, né, vamos dizer, no diário deles, né? Situado muito com a BNT, a questão da leitura, e por ser falar de algo que está muito atual, eles estão falando de tecnologia, aliada à comunicação, a gente tem poucas leituras, muitas leituras em inglês, então eles precisam se habituar um pouco mais, e que bom que os meus orientandos têm um inglês um pouquinho bem, né, melhor do que o meu. Então eram muitas leituras em outras línguas, e assim, a nossa dinâmica é muita leitura e muito resumo do que a gente aprendeu, né, do que a gente está conhecendo. Então essa troca de ideias, muita troca de ideia, muita leitura, muita pesquisa, e é isso que eu quero para o dia a dia deles também, porque são alunos que já estão indo para o mercado de trabalho, são alunos que já estão indo, né, com olhos já para a universidade, e a gente sabe que esse mundo é um pouco mais, né, exigente, né? E é isso. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos fazer uma pergunta direcionada. Eu gostaria de saber um pouco sobre o Tom.
Você pode compartilhar um pouco dos seus métodos de abordagem para orientar os seus alunos? Por exemplo, em relacionado ao seu projeto que vai para a feira agora, o Meriti. Eu queria até também, fortalecer uma coisa que quase eu esqueço, mas não posso esquecer, porque é uma pessoa maravilhosa, uma grande colaboradora aqui da Visconde de Mauá, da Escola SESI. Esse lado da preparação mais voltado a projeto escrito, né? Nós temos o reforço no nosso Merit Maker da professora Marcione. Não podia nunca, desculpa, Marcione, não esqueci de ti não. Marcione, parceira, assim, então, como todos vocês, eles vieram tudo de equipe, eu vim sozinho, né? Só uma questão, a Marcione, ela também faz parte do jornal da escolar, ela que corrige o nosso jornal escolar. Isso, ela é parceira. Essa parte revisional. Não esquecemos de você é muito perfeito. Lá da DF1 também. Calma que a senhora vai chegar aqui Marcione é vida, Marcione é técnica, Marcione é foto, Marcione é tudo. Tá vendo, Marcione? Eu lembrei, ó. Marcione é agro. Amamos Marcione. Vamos de novo aí Vamos. na pergunta, só repita, por favor, que eu Compartilhe um pouco dos seus métodos que você utiliza na sua orientação com os seus alunos relacionado ao projeto Meriti. Isso. Aí eles fazem me resgatar da minha formação também. Como graduação pedagogo, como todos praticamente aqui na mesa, tenho também que concluir filosofia e letras, né, lá no passado, mas isso aí a gente vai tirar de letra também isso aí. No momento, como eu falei que eu sempre estou me atualizando, estou numa nova especialização agora de educação tecnológica, eu e o meu parceiro lá como técnico, Pedro, e mais o Arlisson também, estamos entrando agora, né, em mais uma especialização. Dentre as que eu tenho, por estar aqui no SESI, por ser especialista no ensino das artes, né? Metodologia do ensino da arte, música, teatro, artes cênicas e artes gráficas. Então, essa é um resgate da minha estratégia. Como no passado eu fui arte educador, professor de educação artística, eu aplico muito no Merit Maker esse resgate do que eu fazia anteriormente. Já quando eu estou na robótica, é uma parte mais técnica, mais exata, mais na área das exatas, mas nunca abrindo mão do artista, que eu sempre fui, né? Criado em galeria de arte, tudo mais, artista plástico também no passado. E aí aplico muito isso, né? Como assim, estratégia minha de orientação, dar esse toque, né? Esse toque bem visual nos trabalhos. Tanto é que se você observar agora no Merit Maker, ali você trabalha com cores quentes, cores frias, primárias, secundárias, neutras e por aí vai, né? Tem a questão também, depois a gente vai falar mais profundamente sobre o projeto, mas assim, o foco, né, principal é o meu lado, né, tem como pedagogo, tem como quase filósofo e tudo mais, mas assim, e músico, mas tem o lado das artes visuais que está muito enraizada e elas que fortalecem no grande finale, né, na arte final, que é o trabalho lá do Merit Maker. Então, a grande estratégia do ponto, respondendo a sua pergunta, dando foco, dando ênfase também, porque é muito comum você ver em escola, eu sempre bato isso, desde quando em sala de aula, dando aula de música, educação artística, até mesmo de educação tecnológica, eu primo pelo nosso aluno o acabamento, né? O acabamento, porque às vezes um simples cartaz, mas bem acabado, bem feito, bem arte finalizado, a palavra certa é essa, né? Arte finalizado, ele valoriza-se muito mais do que pegar, por exemplo, trabalho de pesquisa. Você manda um aluno aqui mesmo na escola, cansei de receber trabalhos que a gente orienta, né? Capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, isso muitas vezes é esquecido. Aí vem o meu lado como pedagogo. Mas assim, o forte é o resgate pela arte final, pelo acabamento. Eu acho que acabamento. Não de acabado, mas de arte finalizada. Sim, claro. O acabamento. Vocês, do outro lado da mesa, estão muito calados. Ok, vamos começar, eu já estou Falador do som, né?
Hoje, nossa metodologia tem funcionado assim, né? Como falei para vocês, Jefferson cuida mais da parte criativa e de modelagem do produto, né? Hoje eu fico mais com a parte de pesquisa e teoria. Então, quando a gente faz a parte de pesquisa e teoria, a gente sempre solicita que o nosso orientando ele consiga buscar todo o referenciatório sobre o tema. E uma vez analisado isso, como o trabalho de vocês também precisa de algumas leituras em outros idiomas, ele precisa se familiarizar também com esses idiomas para fazer as pesquisas. Devido à natureza, né, do transtorno de aprendizagem que ele tem, isso leva algum tempo. Então, por causa disso, a gente acaba, né, selecionando alguns textos para eles mais focados também. Quando possível, eu sempre reviso com ele também toda essa leitura que ele faz fechamento. E aí é uma parte bem mesmo assim, hoje uma pouco burocrática da pesquisa, que é fazer fechamento e seguindo essa metodologia. Na produção escrita ele consegue desenvolver bastante, então assim, é mais tranquilo. É só fazer perguntas de reflexão que ele consegue seguir o produto dele. Já na parte de produção do material e criatividade, aí Jefferson pode elucidar melhor como tem tratado com o nosso orientando. Uma coisa que eu acho maravilhoso que o Senai criou, chama-se SA, Situações de Aprendizagem. Então, cara, depois que eu vi o que é uma SA, que eu trabalhei uma SA, tudo para mim é SA. Então, assim, o que é que eu faço? Toda vez eu uso com os alunos situações que eles vão ver na vida profissional deles. Só que de uma forma mais dinâmica, uma forma mais leve, não tão dificultosa assim, no ponto dele não conseguir realizar e se frustrar de repente. Então, SA, eu sempre trabalho com SA. E você, Cláudio? Como você? Como você aborda? Como você aborda? Como a gente sabe, Estamos o jornal, curiosos. a comunicação, ela trata muito de uma leitura. Então, o que eu busco deles é tirar essa criatividade que eles têm de melhor, né? Porque o que a gente precisa é trazer o nosso leitor para algo que chame atenção, para não só ver como a gente está utilizando o podcast, como o site dos meninos, né? Trazer essa pessoa para perto, trazer esse hábito da leitura para os nossos leitores, os nossos ouvintes e buscar deles o que de mais criativo eles têm. Porque a gente precisa desse chamar a atenção, né? Para nossa O visual chama. o visual. Então, o que eu pensei com eles? E aí, o que a gente pode fazer para chamar essa atenção? Vamos trabalhar o visual? Vamos trabalhar essa motivação? O que motiva hoje os jovens, né? É o visual. E esse marketing que vocês têm todo em cima do Lazuli, né? Essa criatividade, essas cores, né? Essas cores vibrantes, como o professor Tom falou, é algo que chama muita atenção quando vê o produto pronto, né? Então a gente trabalha muito nessa perspectiva da criatividade, de incentivar a leitura, de incentivar aquelas pessoas a buscarem, a se interessar por assuntos que hoje são, né, de importância através de um podcast, através de todos esses motivos que os meninos têm trazidos aí no Lazuli. E como vocês equilibram a vida profissional com a vida de orientador de projeto? Porque a gente sabe, por parte de sendo orientando e também relatos dos professores, que é uma parte pesada da vida, acaba ocupando bastante tempo. Como vocês equilibram isso? Posso começar? João já pergunta assim, hoje eu vou te ver com aquela blusinha de oncinha, sabe? Porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas assim, nós tivemos um percalço aí de escrita, de projeto, que a gente não conseguiu se inscrever na FECEAC assim, com tranquilidade. A gente se inscreveu no segundo tempo dos 45. Então, assim, a gente tinha encontros de cal, eles em casa, eu na minha casa. Então, assim, a vida profissional acaba aqui se misturando muito com a vida profissional. Aí, às vezes, a minha filha vem pro balé, a Nanda fazer o coque dela, e a gente escrevendo, e é uma mistura mesmo, né? A gente se envolve, né? Porque a gente está ali, a gente acaba em casa pensando, será que os meninos conseguiram fazer aquilo? Meu Deus, eu acho que eu não falei o que era para ter falado naquele momento. Vou mandar no WhatsApp aqui no grupo deles, vou mandar um áudio, vocês precisam disso, a gente acaba lembrando. Então não tem como separar, eu não sei. Vira uma família. Vira tudo uma coisa só. Irmã mais velha. Exatamente, cria-se uma rede de apoio. A gente acaba. Exatamente. Irmã mais velha, irmão mais novo. Referência para quem assistiu o último Bom, episódio. aproveitando que seguindo assim, eu vou confessar que não há equilíbrio nenhum. A gente tem uma diluição de tarefas. Somos todos A desequilibrados. gente dilui
tudo no mesmo córrego que você tem que fazer. Então, querendo ou não, a gente acaba levando tarefa do trabalho para compartilhar em casa, fala de último segundo com o nosso orientando, se preocupa e vai seguindo. Eu não. Eu parto da mesma. Uso as palavras da Glauce, as minhas palavras. A gente se envolve muito, fica pensando no que pode melhorar, no que faltou dizer, então o envolvimento é total, não tem como não ser dessa forma. Não se misturar. Senhor. Por ser da música, do palco, né, não tem como você ensaia, aí tem o dia do show. Então, eu sempre vejo assim, eu comparo que a gente, nessa misturada toda, a gente em casa, a gente está ensaiando, tipo, não para, a cabeça está fervilhando, às vezes eu acordo de madrugada, tem um evento para 7 horas da manhã aqui na escola, mas aí eu já dormi meia-noite, poxa, mas falta isso, falta aquilo, eu posso acrescentar isso, posso acrescentar mais aquilo. Impossível, E a gente fica assim, no nosso subconsciente, o tempo todo se lapidando, né? Se desbastando, né? Esse diamante que tem que ficar bonito no dia da apresentação, né? Tem que ficar apreciável. Então não tem como, a gente tenta, né? Mas até quando nós entramos de férias, né? A gente entra de férias, mas poxa, eu tenho que me lembrar porque tem, né, demanda para cá, demanda para lá. Então, lugar nas férias. Os colegas falaram, eu assino embaixo, não tem como, você acaba misturando. E os esposos, as esposas, a nossa família em si, já está acostumado, né? No meu caso, então, já sabe que, já nem pergunta, por que tu estás acordado ainda, não sei o quê, tu não vai dormir, por que tu estás fazendo isso, por que tu estás fazendo aquilo? Porque estamos ainda com a cabeça fervilhando de ideias, né, de pensamentos que às vezes vem na madrugada, às vezes você vem e durante a semana toda não tem como. Então, esse compartilhamento é quase que automático. Constante, é isso aí. Eu assino embaixo. Todo mundo falou, todo mundo assinando embaixo, todo mundo assinando embaixo. Vamos lá? Tá. Vamos fazer perguntas agora referente aos projetos que vocês orientam. Ou seja, vamos começar com a Glauce. Glauce, me dê uma visão geral sobre o projeto Lazuli Music, como ele se encaixa no contexto da escola César Visconde de Mauá. Ele tá super encaixado, gente. Você acha? Pode explicar isso aí, né? De 7. Gente, nós temos um jornal escolar, né? Que, na verdade, primeiro houve uma criação do jornal escolar, né? Era somente um jornal escolar. Daí pensamos ano passado, né? Por que não levar para uma feira científica? Foi aí que a gente pensou em fazer algo para mostrar o quão é importante se ter um jornal numa escola, né? O quão isso ajuda não só os alunos a terem uma boa escrita, compartilhar de um hábito de uma leitura, né? Fazer com que a pesquisa seja algo constante, mas também criou-se no jornal da escola uma rede de apoio, como nós já citamos aqui, né? As famosas as habilidades socioemocionais. Socioemocionais, que a BNCC também tanto fala hoje, né? Atualmente. E o projeto é exatamente isso. E esse ano a gente quis saber de fato por que o jornal impacta tanto, né? Na escola fizemos uma pesquisa, né, através de questionários para ver o quão esse jornal, esse projeto é importante, para também servir como instrumento, né, de ensino-aprendizagem, fazer com que o professor utilize as nossas matérias, nossas pesquisas dentro de sala de aula e que o Lazuli, né, consiga também sair aí fora mundos escolares, né? Nós também estamos com uma proposta de levar esse modelo de jornal escolar para toda a rede SESI. E assim, eu acho que os meninos estão muito felizes, eu estou muito feliz, acredito que a escola também está muito feliz, não só com o avanço do Lazuli, mas também com o avanço e desenvolvimento dos nossos alunos, né? Enquanto protagonistas de sua própria história. E é isso, o Lazuli tudo isso aí. Agora vamos falar do Big Train. Uma visão geral do projeto Big Training, como que ele se encaixa na nossa escola? Bom, primeiro, antes de falar sobre o Big-Train, eu gostaria de falar que eu me sinto orgulhoso de vocês. Gosto muito de vocês e
Glaucio falou que toda escola se sente feliz. Eu me sinto, além de feliz, orgulhoso, porque vocês serem uma matriz, né, que os DRs vão querer adotar, então eu fico lisonjeado. E falando sobre como se encaixa o B-Train, né, antes dele ser o B-Train, que era um protótipo muito do seu mal acabado, com uma plaquinha de fenolite e alguns LEDs e uma bateriazinha de 3 volts, e que foi apresentado para a galera todinha da escola. Quando chegou na mão do tio Weasley, ou o Sr. Weasley, ele olhou aquilo e achou aquilo muito interessante. Não só ele, como um bocado de gente. E existem diversas formas, diversas ferramentas que se utilizam para aquelas pessoas que têm TDAH, né? Déficit de atenção. E aquilo se encaixou, né, como uma ferramenta, uma proposta de ferramenta para, além de ser gamificação, algo que trabalhe no TDAH. Então, houve-se essa necessidade de dar uma melhoria, né, uma roupagem mais bonita para o... É a minha prova adaptada, né? Inclusive foi prova adaptada do tio Tom. E o nome, o do protótipo, né, da plaquinha que eu falei para vocês, que era feita de fenolite, alguns LEDs, o nome era Sonorous, porque ele emite um sonzinho bem característico e ele lembra muito um brinquedo da década de 80, que é o Gênios. Não lembro. Não lembra? Eu sou dessa época. Da Grow. A Grow fabricou um brinquedo que ele era um disco colorido que tinha vermelho e as cores primárias, amarelas e vermelho. E a gente brincava muito com aquilo ali. E hoje, com a facilidade de implementar microcontroladores, o aluno, ele pode, não só o aluno, como qualquer outra pessoa que aprenda a lógica de programação, programar em Arduino, fazer diversos projetos. Então, se encaixa muito bem. Não, mas da Grow, é sério. E aqui, aproveitando essa informação dada pelo Jefferson, né, é importante ressaltar que quando o aluno percebeu o projeto, também achou interessante, ele ressignificou. Ele não veio, pegou o projeto e já montou, não, ele ressignificou, colocou nessas ideias, ele foi lá e quis inserir histórias também naquele material. Então, o B-Training hoje, ele não é um dispositivo que só treina TDAH, ele também busca entrelaçamento de histórias, que é uma coisa que a gente fala que é bem interessante no projeto dele, justamente porque ele quer fazer um resgate de si mesmo ali no projeto. Ele fala a dificuldade que ele teve enquanto aluno com TDAH e como esse dispositivo pode ajudar outras crianças que sofrem com o transtorno, mas também ele quer fazer um resgate de ancestralidade. E aí ele quer fomentar a ancestralidade, trazendo aspectos de cultura indígena para o nosso trabalho, que ainda é uma coisa que está construindo muito delicadamente, porque também a gente pensa que tratar disso, né, existe delicadeza. E aí se encaixa no nosso projeto, assim, na escola como um todo, porque além de fomentar o uso da tecnologia, que está previsto também na BNCC, trata de outras questões, né, que estão também vistas como habilidades de BNCC. Ótima apresentação, agradeço. Agora vamos falar do professor Tom. Não esquecer. Ela tirou. Não, é só para dar deixa. Antes de falar onde se encaixa o Minute Maker, né, não só como um projeto de cunho científico, né, vou sempre defender que também esse lado artístico ele é muito predominante. Ele primeiro surge com assim, um resgate de muito do passado da região norte, de se construir brinquedos de Miriti, né? Tem essa palmeira que é muito predominante em toda a nossa região, toda a região norte, onde tanto no Amapá como no Pará eles são muito utilizados. Tem municípios, tanto num lado como no outro, que utilizam muito para fazer esses brinquedos. Fortalece-se muito predominante a presença deles em uma festa religiosa que tem tanto lá como cá, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Primeiro pensou-se nisso, esse lado artístico, e depois na questão, né, nós temos que sempre estar falando aqui, né, na nossa escola, do STEAM, né, a questão dessa mistura, dessa mesclagem de áreas de conhecimento bem diferentes, que elas podem se misturar e se formatar em algo bem, como no caso da pesquisa científica. Beleza, então, aí o que acontece? Depois de pensado nesses brinquedos, de que forma a gente poderia, né, aplicar e transformar isso em projeto científico? Aí conversando com os meninos, conversando com o meu parceiro, com o Jefferson, com o Pedro e tudo mais lá no nosso núcleo, a gente pensou, poxa,
conversando, as crianças chamam para a gente, pois por que não interferir um pouquinho para um lado positivo na fauna e na flora, mais na fauna. A questão da retirada, né, com o tempo, com o passar dos anos, da fauna aqui presente, principalmente em muitas espécies de pássaros, né, que tiveram que se adaptar, ora no forro das casas, com perigo de alta tensão. Por que não transformar, levar um pouquinho, o homem levar um pouquinho da arte, da engenharia humana para poder, né, contribuir para um lugarzinho mais aconchegante e mais seguro para esses pássaros que estão se adaptaram no decorrer dos anos, né, nesse habitat urbano, né? Aí pensou-se de que forma construir esses casulos, essas casinhas. Aí foi pensado no esqueleto de miriti coberto, né, com tala de miriti. Aí foi chegando conversa daqui, conversa dali. O Jefferson também lembrou a questão, eu lembrei de umas máscaras que eu fazia em aula de educação artística, que a gente fazia com balão, e o Jefferson trouxe a ideia do balão, aí encaixou uma coisa com a outra, pronto. Porque não adiantava a gente fazer tudo no miriti, 100% em miriti, porque se formos levar oficinas, que a nossa ideia também é visitarmos escolas, já temos uma parceria aqui ao lado com a Santina Reoli, temos também Papai Macapá e acho que seria o Papai também Santana. A gente está misturando muita coisa que a gente já desenvolve na robótica também para os nossos projetos, né? Aí foi que nós pensamos em também reciclar. Aí é que entra encaixando perfeitamente com a escola. A gente começou a circular para a escola, eu dei uma paradinha na coordenação ali, inclusive da Karina, e vi um monte de pacote de provas daquela parte César Avalia. do César Avalia, que aquilo ali seria desperdiçado. Falei, opa, tá aí, né? Então, além de ser ecológico, hipernatural, o projeto também ele é sustentável, ele mexe com reciclagem, então a gente está reciclando, né, revestindo esse balão com o papel que iria para o lixo. E essa que é a proposta que vamos levar para as escolas, para a PAI e para qualquer instituição que nossos alunos venham a dar oficinas, porque eles vão dar oficinas, que faz parte da ideia do projeto. Não é só expor numa feira científica, mas ir além da feira científica, levar para expor e conscientizar nossos vizinhos, não só nossa escola, mas o nosso ao redor, né? A nossa margem que está aí fora. Antes de terminar o nosso podcast, com a última pergunta, enquanto você dava a sua explicação, eu pensei em uma pergunta aqui. E eu realmente queria perguntar, não ocorre aquele medo, aquele receio de sobrecarregar o aluno, colocando ele tanto na robótica, em várias modalidades, quanto em projetos científicos que levem eles para feiras? Olha, logo quando aconteceu isso, a gente chamou logo os pais, né, para conversar. Sim. Verificamos as notas dos meninos, como é que está o desenvolvimento deles, né, na escola, e eles passaram por um processo seletivo, né, já tem isso, né. Se foi, como eu falei, eu achei maravilhosa a coincidência de ter duas equipes com os mesmos alunos, né, se bem que um projeto ele está terminando, ele vai ser implantado aqui, como falei anteriormente, nas escolas, nas instituições que nos chamarem, mas logo as escolas, essas instituições vão ter que andar por suas próprias pernas. E esses meninos já vão ficar um pouquinho paradinhos no Merit Maker. O Merit Maker é uma semente que eles estão plantando. Sim. E participando de uma feira científica que daqui a pouco começa e também termina, né? Mas a semente continua. E eles vão dar total atenção só para a robótica. Então, já a robótica não, né? Ela inicia agora, né? E vai só terminar lá para março e, consequentemente, de acordo com os resultados, exemplo, passar pelo regional, ir para nacional, quem sabe internacional. Mas assim, o Miriti, ele não atrapalha, até porque nós dividimos. Aí como é que eu faço isso? Segunda, quarta e sexta tem o Miriti porque está mais próximo, e só quinta e sexta, que é terça e quinta, trabalhamos com a robótica com a FTC. E em caso do projeto correr para ir para feiras afiliadas, por exemplo, a Mostratec, que está aqui perto agora em outubro, ou a Febrace, que vai agora correr em março, fevereiro, por aí? Ou a Fenadante, ou a Febrace, ou a Febric, como é que vai continuar? O projeto continua? Sim, aí vamos ter que fazer, eu vou permanecer com os horários.
de acordo com a disponibilidade. Se os alunos continuarem com essa disponibilidade de vir todas as tardes, que no caso é as tardes que funciona, né? Sim. Eu continuo da mesma forma. 3 dias para um projeto, 2 dias para outro. A não ser que a família, o próprio aluno se veja aí. Eu vou ter que abrir um outro processo seletivo, né? Para refazer, Claro. reformular a equipe. Consequentemente, com certeza. Agora vamos para a última pergunta. Posso já acabar, pessoal? Você Vou perguntar para todos. Qual é o conselho ou mensagem que vocês gostariam de deixar para professores, orientadores e orientando os alunos? Que estão envolvidos em projetos científicos. Por que você não Uma mensagem meu bem rápido. pequena. Qualquer ideia ou É qualquer ideia. sonho deve ser alimentado, deve ser estimulado, deve ser apoiado. Então, se você tem uma ideia, menor que seja, ela pode até causar um grande impacto, efeito borboleta. Pode ser simples para você, mas pode impactar no outro lado de uma grandeza excepcional. Então, sempre sonhe, deseje, tenha as ideias e faça essas ideias acontecerem. Nós estamos aqui para isso, para ajudar. Exatamente. Vocês falaram ou conselho ou mensagem. Vou deixar uma mensagem. Divirta-se. Porque o que foi feito, já foi feito. Vocês já estão, né, bem mais do que treinados, vocês estão bem mais do que envolvidos com o projeto de cada um de vocês, né? A gente percebe aqui que a escola ela tem, né, um aparato muito, os professores são comprometidos, e a gente tem certeza que vocês estão muito bem orientados, né? E é isso. Vão lá, divirtam-se, relaxem e nunca deixem de estudar, porque eu acho que estudar e pesquisar é para sempre. Nós aqui, ó, até hoje a gente está, como o professor falou, a gente precisa sempre, a todo dia, a cada instante se atualizar. Isso é para sempre. Vocês estão somente na iniciação de vocês, né? E é essa a mensagem que eu deixo. Vigie. Vou falar uma frase clichê, mas que eu acho que é muito importante, né? Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, então sonhe grande porque nós somos pessoas grandes. Hoje a gente vai ficar sendo pequeno, então. Pelo menos sonhe, sonhar já é um começo. A minha conclusão é que é a seguinte, até reforçando aqui na minha última pergunta da Amanda, Sim. é que preparamos vocês para o mercado de trabalho. Isso é característica fundamental da Escola SESI, do SESI, tanto DR como DN. Então, na nossa cabeça e na cabeça dos nossos alunos, as demandas vão vir. E como estamos preparando para o mercado de trabalho, eu trabalho em 2, 3 projetos. É isso aí, a vida é essa, o trabalho é isso, né? A gente tem demandas e demandas e demandas, né? As demandas não param de vir. E a mensagem que eu finalizo, ela vem de uma pessoa que eu já li muito sobre, e as frases dela eram muito impactantes, uma grande mulher, um grande ser humano, Madre Teresa de Calcutá. Ela falava o seguinte, né? As mãos que fazem, tá? Elas são muito mais importantes, muito mais relevantes e resultam muito mais que as mãos que rezam. Ou seja, não jogar responsabilidade para que ela caia do céu, né? Oração, religião, ok, eu sou muito religioso, mas não deixemos tudo na mão do Papai do Céu, vamos lá fazer. Então, Madre Teresa de Calcutá falou isso, né? As mãos que fazem, às vezes, são muito mais importantes que as mãos que rezam. Ficar com as mãos o tempo todo assim, não, vamos lá fazer. Então vamos lá e faz. Não ficar, né, tipo, pensa, mas não põe em prática, não adianta. Tá bom? Ai, gente. É com este clima científico que terminamos o nosso episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe e deixe seu like. Você pode ver os outros episódios que estão disponíveis nas plataformas. Em nosso Spotify e YouTube. E também agradecer a todos os orientadores que vieram participar desse episódio.